O nono episódio e último filme de Star Wars conseguiu dividir o público com alguns conflitos que pouca gente esperava. Mas vale a pena assistir? Eu sou Alan Camilo e esse é o Review em 10 de Star Wars Ascensão Skywalker. Bom, esse episódio vai ser um pouco voltado para quem tem conhecimento básico sobre Star Wars e quer saber se vale comprar o ingresso para esse. E, claro, eu também vou falar um pouco da minha visão de fã dessa saga que eu acompanho há mais de 15 anos. Então vai ter alguns spoilers sobre outros filmes, mas não para esse novo. Em resumo, sobre o que é esse filme. Ele é o encerramento da trilogia que vai responder todas as dúvidas que você teve desde o primeiro, e ele é o encerramento da saga que vai mostrar todo o arco da família Skywalker, dos Jedi e dos Sith. Tendo isso em mente, eu acho que a Ascensão do Skywalker cumpre um bom papel. Ele acaba respondendo as dúvidas, só que não necessariamente você vai ficar satisfeito com o resultado. Sobre encerrar o arco, pro que eles chamam da saga Skywalker, eu acho que o trabalho foi bem ok. Bom, só pela informação para relembrar quem viu os trailers há muito tempo, a sinopse oficial desse filme é a seguinte: os sobreviventes da Resistência enfrentam a Primeira Ordem, mais uma vez, enquanto a jornada de Rey, Finn e Poe Dameron continua. Com o poder e o conhecimento das gerações passadas, a batalha final se inicia. Então a gente tem o trio enfrentando um novo vilão, que eles revelaram em alguns trailers, que é o Imperador Palpatine. Ele já apareceu nas duas trilogias anteriores, e foi o grande vilão do final das duas. Mas no fim do sexto episódio, todo mundo acreditou que ele tinha morrido. Então é nesse filme que a gente descobre como eles vão explicar tudo isso, e revelar todo o suspense que fizeram com os dois filmes anteriores. E eu gosto da forma que Star Wars apresenta um elemento novo, um personagem ou um planeta que quase sempre encaixa para enriquecer o universo. Por mais que eles errem ao tentar aplicar isso numa narrativa, tipo um personagem novo não ser tão relevante assim para a progressão da história, eles sabem manter essa consistência de visual e de atmosfera para conseguir expandir o universo. Tirando algumas das cenas de luta, de ação, com as naves e do clímax do filme, eu acho que esse é um dos mais fracos entre os 9. Ou dos 11 se você considerar Solo e Rogue One, que saíram nos últimos anos. Isso já começa pelo fato de que eles ignoram muita coisa que aconteceu logo no anterior. E já que o oitavo filme não foi tão bem recebido por muita gente, esse de agora tem responsabilidade de consertar tudo que deu errado. E o que ele relembra, ao invés de dar sequência, ele refaz do zero. O que ele traz de verdade do outro é no máximo meia dúzia de informações. Tipo, o Luke morreu, a Resistência tá em uma nova base, e os inimigos, que são a Primeira Ordem, estão meio fracos porque os heróis destruíram a base deles. E daí vem o Palpatine pra poder mudar essa história e trazer pra gente um novo vilão. Até eles estabelecerem o cenário de agora pra continuar de verdade a história, eles demoram o primeiro ato inteiro do filme. Então isso cai num problema terrível de ritmo. Ele começa acelerado, num vai e vem que não dá pra entender o foco, e você só vai ter noção do rumo que aquilo vai tomar depois da metade do filme, mas até aí já passou 1 hora. E não é como se você não ter noção fosse um elemento surpresa, sabe? Pra mim é o contrário. Ele se tornando previsível é justamente o que vai dar gosto de ver. Quando ele leva a luta do bem contra o mal, e você saca a jornada da protagonista pra responderem aos poucos quem ela é, o filme começa a engatar. Na introdução você já tem uma sequência de cenas com um personagem aqui, outro ali, um objeto misterioso. A gente não consegue digerir quase nada que acontece de mais impactante. Eles entregam e tiram o gosto que o espectador tem pra depois de 1 hora ele falar: não, beleza, o foco é esse, a gente vai falar disso a partir de agora. E sendo um filme Star Wars e, acima de tudo, da Disney, sabe que eles arriscam pouca coisa já que o vilão nunca vai vencer. Ou pelo menos não do jeito convencional. A graça é você ter essa certeza e só ver como eles vão desenrolar a história pra chegar num final feliz pra isso tudo. Então essa é uma verdade absoluta que serve pra qualquer produto da Disney. E nesse filme é difícil a gente ter essa leitura. O clímax do filme acaba sendo meio bobo e tem um fanservice bacana. Só que muita coisa não faz sentido e decepciona em mostrar a importância daquilo pra trilogia, já que esse daí se propõe a encerrar a saga Skywalker. Ou, melhor, até eles quererem ganhar mais dinheiro fazendo outros filmes. Um enorme problema desse é forçar a barra, e isso acontece de várias formas. Desde coincidências que são bastante surreais, até trazer um elemento novo pra uma coisa que todo mundo achava que conhecia por completo. De novo, sem querer dar spoiler pra esse, eu vou explicar uma situação do episódio 7 pra servir como exemplo de como eles fariam nesse. No Despertar da Força, a gente tem a introdução da Rey com o robô BB-8, o BB-8.
Beleza, é uma apresentação pro personagem dela, no que é o começo da trilogia nova, mas mesmo assim eu vou tirar isso da questão. A gente vê a rotina dela, que é uma sucateira que tá escalando uma nave na areia, e ela mora dentro de uma casa improvisada. A gente tem todo o tempo pra entrar na cabeça dela, na visão de mundo dela, que ela olha pro horizonte, tem uma pira meio poética que nem os Star Wars antigos. E antes disso a gente tinha visto a importância do BB-8 também, que ele carregava um mapa tão importante e ele só tava fugindo da aldeia que foi atacada. Ok, depois da gente ver os dois e entender a importância deles, que aí a Rey vai ver o BB-8 ser pego por um outro habitante do planeta, daí ela vai lá ajudar e acaba simpatizando com o robô, resgata ele, tem uma conexão clara entre esses dois. Então você vê como tudo isso é contado com calma, que a gente entende que ela é sonhadora, que ela tem um coração bom e que pode estar até arranjando a companhia de um droid. Aí nesse episódio 9, se eles fossem contar a mesma situação, eles iam colocar o BB-8 pra cair do céu exatamente em cima da casa dela, sabe? Uau, que isso? Eu te encontrei por acaso? Nossa! Só porque ele precisaria estar com ela pra narrativa funcionar. A forçação de barra é bem nesse nível. E o que eu comentei da brisa poética dos filmes anteriores também tá bastante marcada nesse. É aí que entra grande parte do fanservice. São várias referências, os enquadramentos similares, um personagem ou outro que só serve para o fã olhar e ficar satisfeito. E isso não necessariamente tem uma importância grande para a história. São as cenas que você vê nos trailers e mais uma outra que eles encaixam só pela conveniência que eles forem criar. E voltando um pouco a falar do ritmo, a gente também pode ver um problema com as novas personagens, que a gente não tem tempo para se importar. O visual é muito bacana, mas a gente não se importa. O D.O., ou D.O., que é um droid, é um desses exemplos. Numa hora você vê a utilidade dele, só que a forma que ele é apresentado é totalmente boba. O Babu Freak, que é a criatura especialista em droids, é bem engraçadão. Ele tem algumas falas naquela língua que é traduzida pra gente. Eu acho que foi uma boa adição pra esse elenco novo daí. Mas infelizmente eu acho que é a única adição boa, e mesmo assim a gente nem se importa com ele. Tirando tudo isso da frente, parece que não sobrou quase nada. O bom é que toda parte do núcleo da aventura do trio unido, que é a Rey, Finn e o Poe, é bem bacana, e isso preenche aí quase 1 hora de filme. No que nos outros filmes era só em um ou outro lugar que eles finalmente se juntavam, a base da jornada deles como um grupo fica mais clara nesse daqui. Eles podiam ter aproveitado um outro detalhe, com conhecimento que só um deles tinha, por exemplo, pra andar com a história, mas é uma pena não ter nada nesse nível. O visual e a atmosfera do filme são todos absurdos, como sempre. Por mais que um Star Wars conte o arco de um personagem X, e o que se passou entre 2 episódios, que nem é o caso do Rogue One, eles sempre acertam nos visuais. Sempre vai ter um planeta marcante ou um cenário surreal bem dramático. E no caso desse, acho que é a cena dos trailers da luta da Rey contra o Kylo Ren, nos destroços da Estrela da Morte. Em questão das atuações, eu não tenho tanto a comentar, acho que fica mais claro em Star Wars é a visão do diretor que tá trabalhando com aquele filme. Eles nunca costumam errar ao escalar o elenco. Do ponto de vista técnico e audiovisual, o filme é bem bacana. E cai naquela história do Martin Scorsese falando sobre Vingadores. Porque é um parque de diversões. Você vai ver a Ascensão Skywalker e vai se divertir só porque eles são bons nisso, em te divertir. Agora, se você parar pra pensar no que faz sentido ou tudo que foi desrespeitado por eles, você vai sacrificar 2 horas da sua vida, que você podia ter um sorriso no rosto, e vai ter um ingresso desperdiçado. E fã que é fã vai se importar com essa história de um jeito ou de outro. Nota 5 de 10. Assista se você costuma se entreter com filmes sem se importar tanto com a história e tá lá só pela ação e pelos visuais. Evite se você for fã ao ponto de decorar as falas de Star Wars. Esse foi mais um Review em 10. Espero que você tenha gostado. E até a próxima.